Aleluia. Bom dia, povo de Deus. A graça e a paz no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mais um domingo abençoado. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para abençoar a sua vida e para dizer que Deus é bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você, meu irmão, a sentar com a sua família e ouvir a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Quero, em nome de Jesus, orar com vocês e pedir para que o Senhor abençoe as nossas vidas e que você seja profundamente abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós entramos aqui, Pai, na Tua presença mais uma vez, Pai, mais um dia. E é mais um dia que o Senhor está conosco. Assim, meu Pai, como está esse dia maravilhoso, domingo de Páscoa, sol abençoado, maravilhoso. Assim, meu Deus, como esse sol está brilhando, assim o Senhor está no meio de nós. Assim a Tua graça está conosco, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, nessa manhã abençoada, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor dirija, meu Deus, esse culto. Pai, que eu seja a boca de Deus falando ao Teu povo, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Me use, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Fala, Senhor, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. Eu oro agora, meu Deus, te pedindo que o Senhor abençoe cada lar, cada família, e que essa palavra, meu Deus, ela alcance o coração das pessoas, Pai. Alcance cada coração, Pai, cada necessitado, cada pessoa, meu Deus, que necessita de uma palavra agora, seja fortalecida. Seja agora, meu Deus querido, espiritualmente, meu Pai, abençoado em todas as áreas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus. Aleluia. Domingo passado tivemos aqui uma palavra abençoada, maravilhosa, onde Deus falou profundamente. Eu coloquei um link do filme para vocês assistirem. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Em seus passos, o que faria Jesus. Gente, um filme muito bacana. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Entra lá na pregação da semana passada, tá o link lá do filme. Você pode estar assistindo o filme, tá bom? Muito bem. Tema dessa manhã: o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça. Muito bem. O que é graça? A primeira coisa que eu preciso saber: o que é graça? Só voltando aqui um pouco o tema. Eu achei interessante esse tema, o Evangelho da Graça. Porque, gente, se não é Evangelho da Graça, é Evangelho da desgraça, não é? Quem não está na graça, cai na desgraça. Agora, o Evangelho da Graça não é que o Evangelho é de pessoas engraçadas, não é? Eu sei que no meio do povo de Deus, a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida, a gente se torna cheio de graça, né? Mas muito bem, o que é graça? O que é graça? Graça é um favor. Graça é generosidade. Graça é favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, mas Ele resolveu me presentear, me abençoar. É como um presente que recebemos. Ninguém pensa em pagar por um presente que recebeu. Não é verdade? Se você recebeu o presente, o nome já está dizendo presente. Não tem como você retribuir. Não tem como você pagar por um presente. Assim é graça. Graça é um presente que você recebeu. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, que é Cristo. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa abençoada. Jesus, que era o Verbo, se tornou carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai,
cheio de graça e de verdade. Vamos repetir essa palavra? Cheio de graça e de verdade. Então Jesus, ele era cheio de graça e de verdade. Se Jesus era cheio de graça e de verdade, ele quer que essa graça também abunde na nossa vida. Eu separei aqui alguns versículos que falam sobre a graça de Deus. A Bíblia está repleta de versículos que falam sobre a graça de Deus. Não é à toa que quando a gente encontra os irmãos na igreja, que a gente fala? A graça e a paz. Não é? Graça e paz. Graça, a graça de Cristo, a graça e a paz é a nossa saudação. Então vamos ver alguns versículos que falam sobre a graça de Deus. Como a gente precisa dessa graça de Deus? Romanos capítulo 3, versículo 24. Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado, olha só, eu grifei aqui, gratuitamente por sua graça. Quanto custou? Para mim, não custou nada. Fomos justificados. O que é justificado? O Senhor nos defendeu. O Senhor nos tornou justo. Então, sendo justificado gratuitamente, você não teve que fazer nada, foi gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2, versículo 8 e o 9. Pois vocês são salvos, de novo, pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então somos salvos pela graça. Não é obra das nossas mãos, não tivemos que fazer nada. Versículo 9, versículo 8 e 9, né? Para que ninguém se glorie. 2 Timóteo 2:1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Percebe? Graça. Irmão, a gente passa cada situação na nossa vida e a gente precisa todo dia pedir essa graça de Deus sobre a nossa vida. Se não for a graça de Deus, a gente acaba desistindo, né, de seguir o alvo. Então, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Paulo está dizendo, aconselhando Timóteo a se fortalecer na graça. Porque se eu não me fortalecer na graça, eu caio aonde? Na desgraça. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça, de novo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou como? Através de Cristo. Cristo se manifestou. Deus deu o próprio Cristo de graça. Se manifestou a todos os homens. 2 Coríntios 12, versículo 7. Versículo do 7 até o 10 diz assim: para me impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo era um homem de Deus, um tremendo homem de Deus. E ele falou assim: para que eu não me engrandecesse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo tinha todo motivo para se gloriar, meu irmão. Como Deus usou Paulo, mas o Paulo disse assim: eu não posso me gloriar, eu não posso achar que sou bom. Para isso, foi me dado o quê? Um espinho na carne, para que eu não me gloriasse. Eu orei, mas não fui atendido. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Percebe? Quando sou fraco, é que sou forte. Muito bem. Eu coloquei esses mesmos versículos aqui na linguagem de hoje, que também ficou legal, para a gente entender bem o que Paulo estava querendo dizer. Paulo disse assim: mas para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi,
Nossa, é o Paulo, daqui a pouco a gente está endeusando o Paulo. Eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. A linguagem de hoje fala que era uma doença dolorosa. Na outra linguagem, na NVI, diz assim que era um espinho na carne. Muito bem. E veio como um mensageiro de Satanás para dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele tirasse esse sofrimento. Era um sofrimento para Paulo. Mas Ele respondeu, o Senhor respondeu para Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Deixa eu parar um pouquinho aqui. O Paulo orou 3 vezes, incomodava o Paulo. Percebe, meu irmão, que se não fosse a graça de Deus, o Paulo não suportaria? O Senhor falou: Paulo, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Eu estou falando com muitas pessoas agora, pelo YouTube, pelo Facebook, por outros aplicativos, pelo Instagram, com muitas pessoas que talvez, meu irmão, tenham um espinho na carne. Eu não sei o que é o teu espinho na carne. E você tem orado dizendo: Deus, Deus, eu não aguento mais. O Senhor está falando para você: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Quando nós não temos mais força, quando você não está mais aguentando lutar, quando, meu irmão, você está a ponto de explodir, ore a Deus pedindo: Senhor, me dá a tua graça. Senhor, derrama sobre mim a tua graça. Quando estamos fracos, sem capacidade para superar os problemas, a graça de Deus nos sustenta. Ele nos dá a força que precisamos. Deus nos segura quando nós não conseguimos andar. Quando você está fraquinho, quando você não consegue mais andar, o Senhor sustenta você, meu irmão. O Senhor fortalece você, meu irmão. Glória a Deus. Eu não sei se o seu problema é no seu casamento, se é um problema financeiro, um problema espiritual. Talvez você esteja se sentindo fraco. Ore a Deus pedindo graça de Deus. Senhor, dai-me da tua graça, Senhor, todos os dias. Paulo também diz aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Então Paulo orienta para que a gente se aproxime do trono da graça, para que a gente, quando estiver atravessando algum problema, o Senhor nos ajude no momento de necessidade. Números capítulo 6, versículo 25. São vários versículos que falam sobre a graça. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Meu irmão, nessa manhã de Páscoa, o que o mundo precisa? O mundo precisa de graça. Por quê? Eu não estou falando só sobre os cristãos. O mundo inteiro está precisando da graça de Deus. Quantas pessoas, meu irmão, estão desesperadas agora? Eu estou falando dentro de várias casas de famílias, vários chefes de famílias, donas de casas, que nesse exato momento estão desesperados, não sabem o que fazer, estão em crise. E o Senhor nos orienta que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor está nos orientando que a gente se aproxime dEle e que Ele conceda graça de Deus sobre a sua vida. Quando você não consegue mais suportar, quando tudo se parece perdido, quando as portas se parecem fechadas, Deus está dizendo para você: Ele te concede graça. Você vai superar,
você vai passar por cima, meu irmão. Você vai dar a volta por cima. Com a graça de Deus você vai alcançar. Não é na força do teu braço, mas com a graça de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 7. E a cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Meu irmão, o Senhor me deu uma medida de graça. E também está repartindo e repartiu sobre cada um dos irmãos uma medida de graça. Muito bem. Por isso que alguns aguentam mais provações e outros não. Cada um Deus deu uma medida. Tiago capítulo 4, versículo 6. Mais um versículo. Mas Ele nos conceda graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem é que recebe graça? O humilde. Aquele que acha que não consegue. Aquele que acha que está fraquinho. Aquele que acha que não vai conseguir, meu irmão. É esse que recebe graça. Só recebe a graça de Deus aqueles que são humildes. Deixa eu perguntar para você. Você tem sido humilde? Enquanto você não descer do pedestal, enquanto continuar o orgulho no teu coração, não tem graça de Deus. Submeta à vontade de Deus. Se humilhe. A Bíblia diz, meu irmão, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará ao seu tempo. Romanos capítulo 6, do 14 ao 18. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado perdeu a vez. Quando eu estou debaixo da graça do Senhor, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. E então, Paulo continua dizendo: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ora, se o pecado não tem mais domínio sobre mim, então, quer dizer, agora eu sou livre. Paulo está dizendo, se eu sou livre, estou debaixo da graça, e agora eu devo viver pecando? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se ofereceram a alguém para lhes obedecer como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedecem? Escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Paulo está dizendo, não podemos servir a dois senhores, só a um Senhor. Se você obedece a um Senhor, você se torna escravo daquele Senhor. Então, meu irmão, pela graça, eu me tornei agora, como a Bíblia diz, escravo de orelha furada. Antigamente, quando chegava mais ou menos 50 anos que o escravo servia ao seu senhor, era-lhe dado a liberdade. O escravo poderia seguir sua vida livre. Mas tinha escravo que gostava de servir o Senhor. Então o que eles faziam? Eles chegavam e furavam a orelha. Era escravo de orelha furada. Ou seja, eu recebi a liberdade, mas agora eu resolvi ficar servindo o meu Senhor mesmo assim. Então nós hoje não somos mais escravos do pecado. Nós somos escravos de orelhas furadas. Escravo que resolveu seguir o Senhor. O Senhor me deu liberdade, mas eu falei, Senhor, eu quero continuar te servindo. O Senhor é bom para mim. Mas graças a Deus, por quê? Embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhe foi transmitido. Está vendo? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitido. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Como eu falei, escravo de orelha furada. Não faça da graça uma desgraça. Eu achei essa frase interessante. Não faça da graça uma desgraça. Não é porque eu agora me sinto livre que eu tenho que fazer o que eu quero. Paulo disse assim: miserável homem que sou, as coisas que quero fazer eu não faço, mas as que eu não quero estão sempre diante de mim. Quem me livrar do corpo, do pecado que é em mim? Quem vai me livrar do pecado que é em mim? Desse corpo mortal. Então, meu irmão, todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não sou mais escravo.
Eu não sou mais, Deus não me força a nada. Mas a Bíblia diz, tudo me é lícito, é direito, mas nem tudo edifica. Será se vai edificar você fazer isso? Vai ter graça de Deus no que você está fazendo? Então não faça da graça uma desgraça. E eu lembrei, lá do Jardim do Éden, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei lá do Jardim do Éden. Deus criou o homem, deu para o homem toda a liberdade. O Senhor vinha na tarde para ver o homem, para conversar, para se relacionar com o homem. Mas o homem pegou aquela graça, o favor de Deus, e resolveu desobedecer e cair na desgraça. Do Jardim do Éden para cá o homem só veio regredindo. O homem só veio caindo no abismo, por causa que saiu da graça de Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem, quando pecou contra Deus, e o Senhor chegou ali, na viração do dia, o homem se escondeu de Deus. O homem nunca tinha se escondido de Deus. E a Bíblia diz que eles pegaram folhas de figos e cobriram a sua nudez. Ficaram com vergonha de Deus. O que significa cobrir a sua nudez? Pegar a folha de figo e tentar cobrir a sua nudez. É querer sair da graça, meu irmão. É sair da graça de Deus e querer se justificar. De lá para cá o homem vem tentando se cobrir, vem tentando se justificar por conta própria. Não é porque você é uma pessoa boazinha, não é porque você é uma pessoa que não fuma, que não bebe, que não faz nada errado, que você está na graça. Isso não quer dizer nada. Então, não adianta o homem querer se justificar, querer se cobrir. Nós estamos vivendo agora uma época de Páscoa. E o que significa Páscoa? Hoje é o domingo de Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa significa passagem, passar por cima, cobrir. E o Senhor falou assim para o povo lá no Egito: olha, pegue um cabrito ou um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, sacrifique o cordeiro, assem o cordeiro, estejam preparados com roupa para viagem, sapato nos pés, comam rápido, porque à noite, quando o anjo da morte passar, e vocês colocarem lá o sangue nos portais da porta de vocês, o anjo da morte vai passar por cima, vai dar a volta por cima, vai ver o sangue que está ali. De lá para cá, o povo de Israel, os judeus, vêm celebrando a Páscoa. Páscoa significa passagem. Todas as vezes que eles celebram a Páscoa, eles estão lembrando do que Deus fez lá no Egito, com o faraó, a libertação que o Senhor deu, o livramento que o Senhor deu, 400 anos de servidão, debaixo do cajado de faraó. Então Israel, o povo judeu, celebra a Páscoa hoje, pensando nisso, a liberdade que Deus deu para eles. E como nós celebramos a nossa Páscoa? A nossa Páscoa hoje significa Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus é aquele cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, aquele cordeiro que simboliza, que os judeus, os israelitas sacrificaram, já significava quem? O próprio Jesus. O sangue colocado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte passasse por cima, já significava o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para nos justificar, para nos dar graça, para nos cobrir. Não adianta eu querer me justificar, querer cobrir com folhas de figos, porque a graça de Deus que abunda em mim. Hoje nós temos aí uma Páscoa diferente. O povo judeu celebrava a Páscoa como? Matava um cabrito, assava o cabrito. Se a família fosse pequena e reunia mais algumas pessoas para comerem do cabrito, tomavam ervas amargas, olha só, era carne assada, um pão sem fermento e ervas amargas. Hoje a Páscoa é com o quê? O pessoal falou em Páscoa, pensa em quê? Em chocolate, tudo docinho, não é? Mas custou caro para Deus a Páscoa. A passagem lá custou caro.
né? A morte de Cristo na cruz do Calvário, a graça de Deus abundada na nossa vida, custou o quê? A vida do Filho de Deus. Então, meu irmão, não faça da graça uma desgraça. Você viu que Saul fez da graça uma desgraça na vida dele. Desobedeceu a Deus, perdeu o reino, perdeu a salvação, porque não permaneceu na graça do Senhor, transformando graça em desgraça. Muita gente está transformando graça em desgraça. Atos capítulo 20, versículo 24 diz assim: Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Olha só, eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor deu para mim fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Qual que é a minha missão? É anunciar a boa notícia da graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? Jesus ressuscitou. Ele não está mais dentro de um sepulcro. Ele não está mais crucificado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. João conseguiu enxergar isso. Quando Jesus foi para batizar, João pregava sobre o arrependimento. João olhou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a missão de todo cristão é anunciar a boa notícia da graça de Deus. Você tem anunciado a graça de Deus? Aceitar a graça de Deus é um grande desafio para todos nós. Olha que coisa, porque fomos criados e formados com um pensamento religioso de que devemos pagar pelo pecado, que devemos ser castigados ou sofrer alguma privação. Não é isso? Daí é que vem a ideia de penitência, pagar promessa, purgatório, etc. Então, essa é a mentalidade das pessoas. Elas acham que ela tem que sacrificar, ela tem que pagar para receber. Graça, meu irmão, é presente. Graça, você não tem que fazer nada. Jesus já fez tudo por você. Você não tem que ficar pagando promessa. Você não tem que fazer mais penitência, passar pelo purgatório. A graça de Deus te presenteou com isso. Deus te presenteou com a graça. Mas nós somos salvos pela graça. Isso é difícil de entender, porque no reino físico tudo tem que ser pago. Não é essa a nossa mentalidade? Nada é de graça, tudo tem que ser pago. Tudo vem por troca. A justiça humana não sabe o que é perdão, porque o perdão vem de Deus. Essa é a nossa ideia. Tenho que pagar para conseguir. E diante de Deus não é assim. Deus resolveu derramar graça, resolveu nos presentear com a salvação. Hoje eu quero terminar dizendo para vocês 3 ensinamentos sobre o Evangelho da Graça. O que a gente aprendeu? Eu trouxe vários versículos, né, para mostrar para vocês que a Bíblia está recheada de versículos que falam sobre a graça de Deus. E quantas pessoas estão aí pregando, né, peso nas pessoas, impondo peso, fardo pesado nas pessoas, sendo que nem elas mesmas conseguem carregar. E a Bíblia está repleta, meu irmão, de versículos que falam sobre a graça. Então, 3 ensinamentos de Jesus sobre o Evangelho da Graça. Vamos lá. Primeiro, o Evangelho da Graça é um ato do amor de Deus. De novo, o Evangelho da Graça é um ato do amor de Deus. Não é algo que eu tenho que correr atrás. Não é o que eu tenho que fazer para receber. O Evangelho da Graça é um ato criado pelo amor de Deus. E nós vamos entender isso através da parábola do filho pródigo. Todos conhecem a parábola do filho pródigo. Olha só, na parábola do filho pródigo, aquele jovem não tinha direito algum, pois tinha recebido sua parte da herança e desperdiçou. Qual o direito que ele tinha? Ele falou: pai, eu quero metade da minha herança e vou embora. O pai deu a herança e ele foi embora, quebrou a cara, voltou quebrado,
pobre, miserável, fedendo a cocô de porco. Então, na parábola do filho pródigo, aquele jovem não tinha direito algum, pois tinha recebido sua parte da herança e desperdiçou. Mesmo assim, o pai o recebeu de volta, não foi? O pai falou assim: ó, não, aqui você não entra mais não, você me deu prejuízo. Não foi assim. O pai recebeu de volta. Se olharmos do ponto de vista humano, aquilo foi injusto, razão pela qual o irmão mais velho não aceitou a atitude do pai. O filho mais velho olhou e falou assim: está errado, não foi? O que Deus queria mostrar aqui, gente? Você sabe que o filho primogênito, eles têm privilégio, tinham privilégio, né? Quando o pai morresse, era o filho que assumia as finanças, assumia a casa. Mas na realidade, o que Deus está querendo mostrar aqui, com a parábola do filho pródigo? O que o Senhor, qual que é aqui o alvo de Deus para mostrar para a humanidade? Deus na realidade não queria mostrar o filho pródigo aqui, sabia? A gente foca muito no filho pródigo, mas não era isso que Deus queria mostrar. Deus estava querendo mostrar aqui o irmão dele. O irmão dele era tão pródigo quanto ele. Olha só, porque se ele tivesse graça de Deus na vida dele, o que ele ia falar? Não, meu irmão estava na pior. Não, graças a Deus que meu irmão voltou. Não, ele estava na casa do pai. Ele tinha o privilégio do pai, ele tinha parte da herança, que agora era tudo dele praticamente. E quando o irmão chegou necessitado, o filho mais velho falou: não, está errado, pai. Questionou o pai. Então, se a gente olha do ponto de vista humano, aquilo que o pai fez foi injusto. E o que o filho mais velho falou para o pai, questionou o pai, estava certo. Do ponto de vista humano, a graça de Deus é injusta, percebe? Humanamente, não foi injusto aquele camarada voltar e tomar posse de novo da herança? Entrar na casa do pai como filho de novo? Receber o anel no dedo, roupa nova, sapatos novos, ser recebido com festa, deram um churrasco para ele, abraço, beijo. Do ponto de vista humano, olhando assim, está errado. Mas por isso que a Bíblia diz que a graça de Deus chega até a escandalizar. O pai olhou e falou: não, é meu filho, tem tudo de volta. Então, do ponto de vista humano, a graça de Deus é injusta. Quer ver uma coisa? Lembra lá da cruz, quando Jesus foi crucificado? Quem estava do lado da cruz de Cristo? 2 ladrões. Um chegou e falou: se tu és o filho de Deus, salva dessa cruz e nos tira daqui também. Você não é o filho de Deus? Faz alguma coisa. O outro olhou e falou: rapaz, nós estamos aqui porque a gente fez o mal, nós estamos pagando o que a gente plantou, o que a gente fez. Mas esse não tem pecado algum, não fez nada para estar aqui. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra disso? O que aquele ladrão viu? Aquele ladrão conseguiu enxergar em Jesus todo ensanguentado, graça. Conseguiu enxergar em Jesus todo ensanguentado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coisa que muitas pessoas, muitos crentes não conseguem enxergar, mesmo hoje. Nem os próprios judeus conseguiram enxergar isso. E o ladrão conseguiu enxergar a graça de Cristo sendo crucificado. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O cara tinha feito tudo errado. O cara, meu irmão, estava numa desgraça. Era, meu irmão, ninguém na sociedade, desprezado na sociedade, um criminoso. E o Senhor falou para ele o quê? Você está perdoado, receba a minha graça, hoje estarás comigo no paraíso. Isso chega até a escandalizar, parece ser injusto do ponto de vista humano. Ou seja, não merecíamos, pois voluntariamente nos afastamos dele e tomamos a direção oposta. Pensamos que poderíamos fazer melhor do que as suas instruções a nós. Ou seja, foi o que o filho pródigo fez. Não, eu quero a minha parte da herança, eu vou fazer o que eu quero administrar o meu dinheiro, eu quero administrar a minha vida. É o que muitas vezes a gente acaba fazendo.
querer fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. E a gente acaba, meu irmão, se afastando de Deus e caindo na desgraça. Mas o amor de Deus por nós é o mesmo amor do pai do filho pródigo da parábola. Olha como Deus nos ama. Deus nos ama tanto. O amor de Deus, ele é igual ao amor do pai do filho pródigo. O filho deu prejuízo. Quantas vezes dá prejuízo para Deus? Desobedece a Deus, vira as costas para Deus. A gente faz tudo de errado e a gente volta arrependido e fala: Senhor, me perdoe. E o Senhor fala, nos abraça, nos beija, nos recebe com festa e diz: vem, tu desceu de volta. Isso é graça, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Então, muito bem, a primeira lição que nós aprendemos aqui foi: o Evangelho da Graça é um ato do amor de Deus. Eu não preciso fazer para receber, o próprio Deus nos deu. Segunda lição: o Evangelho da Graça de Deus é para quem reconhece que precisa. O Evangelho da Graça de Deus é para quem reconhece que precisa. O ladrão da cruz reconheceu que precisava. O filho pródigo falou: não sou digno, eu não mereço mais. Mas o pai falou: você continua sendo meu filho. Aleluia. Olha que figura que eu coloquei aqui. Eu não mato, eu não roubo, sou ateu e sou uma pessoa legal. Adotei um gato abandonado, não preciso de Deus para isso. Faço até trabalho voluntário em ONGs. Isso não quer dizer nada. A graça de Deus é para quem reconhece que precisa dessa graça. Como Paulo falou: miserável homem que sou, as coisas que quero fazer eu não faço, mas as que eu não quero estar sempre diante de mim. Me ajuda, Senhor, eu preciso dessa graça. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 13 diz assim: e estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Olha que coisa. Jesus entrou na casa, publicanos e pecadores comiam junto com Jesus. E aí Jesus foi questionado, os discípulos foram questionados: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Está errado isso. Versículo 2: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Os sãos não necessitam de médico, senão os doentes. Esses são doentes, estão aqui consultando o médico, eles precisam de cura. Versículo 3: vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Isso é graça. Aqueles publicanos, aqueles pecadores mereciam? Não, mas o Senhor falou: eu não vim buscar os doentes, os sãos, mas os doentes. Eu vim trazer o pecador ao arrependimento. Só pode se apropriar da graça de Deus aquele que reconhece que é pecador, que errou o alvo, que se desviou e deu as costas ao Criador e ao Pai. Então, meu irmão, só recebe graça de Deus quem reconhece. A graça se manifesta quando há o quê? Humildade. Sem humildade não tem graça. Jesus andava com os pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, e era considerado pelas autoridades religiosas, era condenado pelas autoridades religiosas por causa dessa atitude. Jesus recebia os pecadores, mas resistia aos religiosos. Por quê? Porque os religiosos não reconheceram os seus pecados, não reconhecem os seus pecados. Aleluia. Eles se achavam bom demais. Tem gente que se acha bom demais. Ah, não faço isso e aquilo, meu irmão. Enquanto você não reconhecer o pecado, você não tem graça de Deus na sua vida. E quando você não for humilde, você não tem graça de Deus na sua vida. Não precisam de graça, não precisam da graça, porque acham que não tem pecado. Tem pessoas que acham que não precisam da graça, porque acham que não tem pecado. São justos em si mesmos. Jesus veio para os pecadores.
Então, a graça de Deus é um ato do amor de Deus. Só as pessoas que reconhecem têm a graça de Deus. E por último, o evangelho da graça é oferecido e não é imposto. Já viu pessoas tentando enfiar de goela abaixo a Bíblia na goela das pessoas? Isso não é evangelho de graça, da graça. O evangelho da graça, ele é oferecido, meu irmão, é de graça. Quando eu chego com a graça de Deus, os corações se abrem. Deus opera maravilha quando tem o evangelho da graça. Então, você não tem que impor nada a ninguém. Lucas 9, 51 a 56. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu em direção à cidade. Presta atenção. Enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram num povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Versículo 53. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Os samaritanos não se davam com os judeus. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Está vendo, gente? Jesus foi passando e ele tentou falar, até evangelizar aquele povo, mas o povo percebeu: esse cara é de Jerusalém, esse cara não é samaritano, não deu bola para Jesus. Os discípulos disseram, Tiago e João: Senhor, o Senhor quer que façamos cair fogo do céu e destruir esse povo agora? Eles estavam se achando ou não? Havia graça neles? Olha como Jesus é cheio de graça. Continuando aqui. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. O Senhor disse: não é dessa maneira, isso não é graça. Pedir para que Deus mande fogo do céu e destrua todos eles não é graça. Versículo 56. E foram para o outro povoado. Jesus mostrou mais uma vez que graça, a pessoa não tem que merecer a graça. A graça é um presente de Deus, é para a humanidade. O evangelho da graça é oferecido e não imposto. O evangelho seguindo o modo de ser de Jesus não é imposto, mas oferecido. A conversão forçada ou manipulada por ameaça não é de Deus. Quando você coage a pessoa a levantar a mão para aceitar Jesus, sabe, só falta pegar no pescoço que você tem que aceitar Jesus, não é conversão. Não é? A conversão forçada ou manipulada por ameaça não é de Deus. O texto lido é um dos exemplos que deixa claro que Jesus nunca forçou ninguém a crer nele. Jesus nunca forçou ninguém a crer nele. A melhor maneira de ganhar as pessoas para Jesus não é através da cobrança, mas sim de quê? Do exemplo. Você tem sido exemplo? Gente, eu e você temos que ser um testemunho dentro de casa, na rua, por onde a gente passar. As pessoas têm que olhar para a gente e falar: não, ali tem um homem de Deus, ali tem um cristão. Não, o meu marido é um cristão. Não, a minha mulher é uma serva de Deus. Então a melhor maneira de ganharmos para Jesus não é através de cobrança. Cobrança não resolve. Resolve? Não resolve. Mas o exemplo. Os discípulos disseram: Senhor, quer que a gente peça fogo do céu para matar todo esse povo? Jesus falou: não é dessa maneira. Nós não somos, não é esse espírito que opera na gente. O espírito que opera em mim e que opera em vocês é o espírito da graça. Meu irmão, para de ficar cobrando. Para de ficar cobrando. Para de querer ficar exigindo das pessoas. Seja você o exemplo. Meu irmão, se você for o exemplo da graça de Deus na tua vida, você vai ganhar a tua família, a tua casa para Jesus, viu? Teus amigos para Jesus. Então, quais são os 3 ensinamentos de Jesus sobre o Evangelho da Graça que nós acabamos de ler? Vamos fazer uma retrospectiva. Primeiro, o Evangelho de Jesus é um ato do amor de Deus. O Evangelho da Graça
É um ato do amor de Deus. Não é nada de homem. Não sai nada do homem. É um presente de Deus para todo cristão, meu irmão. Quer viver o evangelho? Viva na graça de Deus. Dependa da graça de Deus. Dependa da misericórdia, do favor imerecido de Deus. Você não merece. Deus fez tudo. O Senhor mandou Jesus para ser crucificado, para morrer no teu lugar. É por isso que hoje celebramos a Páscoa. Por quê? Porque isso foi um ato de Deus. Lá no Egito, se não fosse o anjo passar por cima, cobrir, né, aquele povo, eles teriam morrido. Mas a graça de Deus estava ali. O ato de Deus estava ali. O ato do amor de Deus. Então, meu irmão, graça de Deus. É o evangelho da graça de Deus. É um ato do amor de Deus. Não é nada de homem. Ah, mas eu sou bonzinho. Nós não somos bonzinhos porque somos, não. Somos bonzinhos porque a graça de Deus está em nós. Se somos alguma coisa, é porque a graça de Deus está em mim. Ah, porque eu faço isso? Não, tira o eu da tua vida. Tira esse eu. Meu irmão, você não é nada se não for a graça de Deus na tua vida. Segundo, o evangelho da graça de Deus é para quem reconhece que precisa. Há um momento que eu quero chutar o pau da barraca, que eu não aguento mais. Aí o espinho está lá me cutucando, o espinho da carne do Paulo, né, que nem o Paulo falou. Era um mensageiro do diabo que estava me cutucando ali. Mas aí Paulo orou 3 vezes e o Senhor falou: Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você, não. Não vou tirar, não. Por quê? Porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tem coisas que Deus não vai tirar da gente. Tem espinho que Deus não vai tirar de você, para que você continue humilde. Porque se Deus tirar esse espinho aí, meu irmão, você perde a graça. Você sai da graça e cai na desgraça. Tem espinhos, meu irmão, que vai continuar na sua vida, para que a graça de Deus abunde na sua vida. Terceiro ponto: o evangelho da graça de Deus é oferecido e não é imposto. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. É a graça de Deus. Somente a graça de Deus que nos cobre. A misericórdia de Deus, meu irmão, que nos mantém de pé. A Bíblia diz: se não fosse a misericórdia de Deus, os nossos inimigos teriam nos consumido vivos. Se Deus depender muitas das vezes da nossa fidelidade, meu irmão, nós vamos falhar com Deus. Quantas das vezes falhamos com Deus por causa querendo se justificar, e falhamos e caímos, perdemos o alvo, saímos fora do alvo. Se não for a graça dele, meu irmão, nada feito. E a gente precisa cair no altar de Deus, se voltar para o altar de Deus e falar: Pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Se humilhar como o filho pródigo. E aí o pai diz: filho, você nunca deixou de ser meu filho. Você me deu prejuízos, mas o meu maior bem é você. As coisas vão ficar, as coisas perecem, mas como é bom ter você de volta. Como é bom ter você de volta na minha casa. Esse é o tempo de você lançar fora toda a sua justiça própria. Você nunca poderá pagar dívida contraída pelo pecado. Meu irmão, não tem como pagar essa dívida. É impagável. O preço é a própria morte. Por isso Jesus pagou. O filho pródigo teria que trabalhar a vida toda para o pai e não pagaria a dívida. Mas sentou-se novamente à mesa, porque o pai o perdoou. Graça, meu irmão, o perdão está, a graça de Deus está, o perdão está embutido na graça de Deus. O filho pródigo poderia trabalhar a vida inteira e não pagaria a sua dívida, mas o pai resolveu perdoar. A salvação é pela graça. E eu gostaria de terminar lendo com você apenas 2 versículos que diz assim. 2 ou 4 versículos que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Romanos 3, 23 e 24.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Olha só, todos pecaram, todos. Eu estou falando com você que se acha bom, você que diz eu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela graça. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 1 Coríntios 13, 13. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Eu vou finalizar lendo aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém. A graça do Senhor Jesus seja nessa casa, seja com todos nessa casa. Amém. A graça do Senhor Jesus seja por onde você estiver agora, meu irmão. Amém. Amém significa assim seja. E enquanto eu vou dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, seja na sua vida, vai dizendo amém. Amém, Jesus, não precisa da graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, por onde você estiver, na sua casa, na sua família. Amém. No meu trabalho. Amém. No momento de desespero. Amém. No momento que as portas estiverem fechadas, a graça do Senhor Jesus seja com você. Amém. Quando eu pensar em desistir, a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Quando eu pensar, meu irmão, em pendurar minha chuteira, chutar o pau da barraca, a graça do Senhor Jesus seja com você. Meu irmão, nos momentos de tristeza, talvez você esteja triste agora, passando por um momento difícil na sua vida, a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Diga amém. Amém, Jesus. Eu preciso da graça do Senhor Jesus na minha vida. Esse é o Evangelho da graça. Sem peso, sem impor, sem o homem ter que fazer nada. O Senhor fez tudo por você. Páscoa sem Evangelho da graça não é Páscoa. Os judeus, até hoje os judeus sacrificam um cabrito de um ano ou uma ovelha, representando aquele dia, não é? Quantas ovelhas e quantos cabritos são sacrificados hoje? Até hoje foram sacrificados, representando a Páscoa. Mas Páscoa, meu irmão, significa graça de Deus na nossa vida. Não adianta você receber um ovo de Páscoa sem a graça de Deus. Ovo de Páscoa sem graça não tem graça, não é? Só o chocolate não tem graça sem a graça de Deus. Páscoa não é chocolate. Páscoa é a graça de Deus na sua vida. O chocolate é gostoso, mas, meu irmão, se você tiver a graça de Deus, vai ficar muito melhor. Quantas pessoas estão comendo ovos de Páscoa agora, ovos de chocolates, mas estão chorando. Quantas famílias até foram agraciadas recebendo uma doação de um ovo de Páscoa? Esses dias na televisão mostrou um ovo de Páscoa de 70 quilos. Então quantas pessoas foram alcançadas através de um ovo de Páscoa, de chocolate? Mas o mundo não está precisando de chocolate. O mundo não está precisando de uma doação de um ovo de Páscoa. O ser humano hoje precisa da graça de Deus. Porque se ele tiver graça e o ovo não chegar lá, e ele tiver graça de Deus, ele fala: Deus, Jesus é a minha Páscoa. Obrigado, Jesus, eu tenho a graça de Deus na minha vida. Se nesse momento ele estiver comendo arroz com feijão e não chegar o ovo de Páscoa, ele olha para os filhos e fala: filhos, filho, filha, nós não temos o ovo de Páscoa aqui, mas nós temos a graça de Deus. Vamos comer o ovo, o zoião, o ovo frito,
mas com a graça de Deus. Muitas pessoas hoje estão comendo ovo de Páscoa, mas estão sem a graça de Deus. Nada conta com quem faz doação do ovo de Páscoa, meu irmão, né? Se você faz é porque você tem a graça de Deus e quer abençoar a vida das pessoas. Mas além do ovo de Páscoa, o mundo está precisando de uma palavra. Muitos estão se socorrendo agora em um Jesus crucificado. Muitos estão fazendo penitência para um Jesus que está crucificado lá, pedindo a graça de um Jesus que está na cruz. E a Bíblia diz que quando aquelas mulheres chegaram no sepulcro, foram levar lá perfume para perfumar o corpo de Jesus, havia um anjo ali, sentado sobre o sepulcro. O sepulcro estava vazio. E eles disseram, e ele disse para as duas mulheres: que vocês estão procurando aqui? Jesus, aquele que morreu e foi crucificado, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vão e digam para os outros que ele ressuscitou. Naquele momento, a Bíblia diz que a pedra se removeu do sepulcro. Os soldados que estavam ali em frente à pedra, gente, a santidade, a graça de Deus foi tão grande que eles ficaram paralisados, imóveis. Então, é isso que o mundo precisa ouvir hoje. Recebe um ovo de Páscoa, mas ouvir a palavra: Jesus ressuscitou. Ele ama você. Você não está sozinho. Jesus ressuscitou, morreu na cruz para pagar o teu pecado, o meu e o teu pecado. Hoje eu vim aqui trazer um ovo de Páscoa, tirar o peso que estava sobre as tuas costas, o peso da condenação do pecado, e dizer que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados na cruz do Calvário. O mundo precisa do Evangelho da Graça. Eu não sei que evangelho você tem ouvido, eu não sei que evangelho você tem pregado, mas o Evangelho de Cristo é o Evangelho da Graça. Desde que ele nasceu até o ato da crucificação, nós vemos a graça de Deus sobre Cristo. A graça de Deus sobre Cristo. Voltando aqui para terminar Apocalipse 22, 21. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Amém e amém. Que a graça seja nessa casa, que a graça seja derramada sobre o seu coração. Você que está para tomar uma atitude errada, você que está caindo em desgraça, você que está saindo fora da graça de Deus, receba graça. Receba graça para tomar atitudes. Receba graça para viver um casamento feliz. Receba graça, meu irmão, para viver uma vida financeira abençoada. Senão você cai na desgraça. Receba graça para viver em paz com os seus irmãos, com a sua família. Senão você cai na desgraça. E quantas pessoas estão hoje em presídios, condenados apenas porque saíram da graça de Deus e fizeram tudo errado. Que Deus derrame graça. Tudo que a gente precisa hoje é de uma Páscoa cheia da graça de Deus. Uma Páscoa recheado da graça de Deus. Que você receba na sua casa aí uma feliz Páscoa recheado com a graça de Deus. Quando estamos recheados com a graça de Deus, meu irmão, as pessoas em nossas voltas, as pessoas que estão ao nosso redor são importantes. Ainda que elas tenham defeitos, ainda que elas não sejam perfeitas, ainda que elas não sejam iguais a mim, ainda que elas não tenham as mesmas qualidades que eu, quando eu tenho a graça de Deus, essas pessoas são importantes na minha vida. Então, meu irmão, valorize cada pessoa que Deus tem colocado no teu caminho. Se você tem o Evangelho da Graça, cada pessoa que Deus colocou no seu caminho é importante. Não condene ninguém. Jesus não veio condenar o mundo, mas Jesus veio salvar o homem. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Por que o anjo da morte não matou os primogênitos que estavam lá? É que sacrificaram o cordeiro, porque viram lá o sangue cobria. Ele passou por cima, porque viu a marca do sangue. Então, Jesus olha para nós e não vê pecado. Jesus olha para mim e para você, vendo a graça, vendo o sacrifício do seu filho. Isso é Páscoa. Que a Páscoa seja uma Páscoa diferente para você hoje. Anuncie Jesus, anuncie a graça de Deus para as pessoas. Essa é a nossa verdadeira Páscoa, a Páscoa da igreja do Senhor.
Quero convidar você agora, em nome de Jesus, a se colocar de pé diante dessa tela e dizer, e fazer a pergunta para você mesmo: eu estou vivendo o Evangelho da Graça? Eu tenho vivido o Evangelho da Graça? Ou tenho vivido um evangelho de condenação, de peso? Eu estou impondo peso nas costas das pessoas e estou recebendo peso? Faça essa pergunta. Eu tenho vivido o Evangelho da Graça? Eu tenho demonstrado o Evangelho da Graça nas minhas atitudes? Eu tenho demonstrado o Evangelho da Graça dentro da minha casa, dentro da minha empresa, com meus funcionários? Eu tenho demonstrado o Evangelho da Graça com a minha atitude, com o meu patrão, com o meu companheiro de trabalho, na igreja, na rua, nos meus negócios? Eu tenho vivido o Evangelho da Graça? Meu irmão, se você não tem vivido o Evangelho da Graça, certamente você está vivendo o Evangelho da desgraça, e por isso está colhendo aquilo que você está plantando. Mas eu convido você a se colocar de pé agora e dizer que nem um filho pródigo: eu errei, eu fiz tudo errado, eu estou frequentando a igreja há 20, 30 anos, mas eu não estou vivendo o Evangelho da Graça. Eu não estou vivendo o Evangelho da Graça com as minhas atitudes. Eu não estou vivendo o Evangelho da Graça na minha família. Quando eu estou sozinho, Senhor, eu fiz tudo errado, eu achei que poderia andar sozinho, eu quebrei a cara, mas eu estou aqui arrependido. Como eu falei, o Evangelho da Graça é para quem reconhece. É um ato do amor de Deus, mas é para quem reconhece. O Evangelho da Graça não é imposto. Você precisa reconhecer que você não pode andar sozinho, que você não deve andar sozinho, que você não consegue fazer sozinho, e que você precisa dessa graça. Nos momentos mais difíceis da sua vida, peça para Deus, diga: Deus, me dá graça. Antes de eu tomar qualquer atitude errada, derrama sobre mim a tua graça, Senhor. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e eterno Pai, hoje nós aprendemos sobre o Evangelho da Graça. Quantas das vezes temos errado, Senhor, porque não estamos vivendo esse Evangelho. A gente quer ser servo, mas fazer a nossa vontade, fazer do meu jeito, como eu penso, ser dono do próprio nariz. A Bíblia diz: não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Escolhemos servir a Deus, que ótimo, mas não queremos submeter a sua vontade, fazer a sua vontade. Queremos fazer o que a gente quer. Isso é o Evangelho da Graça. Deus, quantas pessoas estão colhendo hoje frutos, Senhor, da desobediência, porque saíram da graça. Quantas pessoas estão desviadas agora do caminho de Deus, e estão vivendo aí, Pai, sabe, comendo o pão que o diabo amassou. Estão no fundo do poço, mas não reconhecem que erraram, não reconhecem que estão errando e necessitam de arrependimento. Voltar à casa do Pai e falou: não sou digno, mas me aceita de volta. O diabo, quem sabe, está falando no seu ouvido agora: não, para você não tem mais jeito, você já errou, você fez tudo errado. Aquele ladrão da cruz fez tudo errado, mas o Senhor e o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor está disposto a perdoar o teu pecado. Como o Senhor disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, todos queriam apedrejá-la, mas o Senhor falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos foram embora. Quem não tem, meu irmão, quem nunca errou, quem nunca fez nada de errado, atira a primeira pedra. Todos saíram. E ela falou: Senhor, Jesus perguntou: cadê, mulher, aqueles que queriam te apedrejar, te condenar? Ela falou: Senhor, todos foram embora. Jesus falou: vai, porque eu também não te condeno. Isso é graça. Vai e não peques mais. Peça graça para não errar mais. Quantos dedos nesse exato momento está apontando você? O diabo, pessoas apontando você pelo que você fez no passado.
Jesus te justifica agora. Filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele te purificar de todo pecado e de toda injustiça. Nós temos um advogado agora. Agora você tem um advogado para defender você, para justificar você. Você estava destinado para o pecado. E Jesus falou assim: eu assumo a sua bronca, eu assumo o seu pecado, eu vou morrer no seu lugar, eu vou me fazer pecador por você. Muitos deles te apontam agora, mas Jesus já te justificou você. Peça perdão agora: Senhor, me perdoa se eu fiz algo de errado. Em pleno domingo de Páscoa, estou intrigado com a minha mãe, com meu pai. Eu não falo com meu irmão, eu não falo com a minha irmã. Eu briguei com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Briguei com meu vizinho, briguei com meu pastor, com meu irmão. Senhor, não estou falando com a minha mulher, briguei com ela. Que Páscoa é essa? Estou dizendo Feliz Páscoa para as pessoas, dando ovo de chocolate para as pessoas, presenteando como sinal de Páscoa. Se nem eu mesmo tenho a paz, tenho a graça de Deus. Antes de você dar qualquer presente, você precisa da graça. Dê o presente, mas receba graça, transmita graça. Peça perdão para Deus. Fala: Senhor, eu quero viver hoje uma Páscoa diferente de todas as Páscoas que eu vivi. Não é uma Páscoa artificial, mas é uma Páscoa aonde a graça de Deus estará, meu Deus, abundante na minha vida, transbordante na minha vida. Que as pessoas possam ver a marca da graça de Deus através das minhas atitudes. Senhor, me perdoa, me dá graça. Receba graça, receba graça. O Senhor está limpando o seu coração agora. O Espírito Santo está entrando agora no seu coração, derramando graça. E essa graça vai fazer com que você perdoe as pessoas, com que você peça perdão para as pessoas. Essa graça vai fazer com que você se reconcilie com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu pastor, com seu vizinho, com seu amigo, com seu patrão, com seu funcionário. Essa graça de Deus vai fazer você refletir e dizer: não é um ovo de Páscoa que vai me fazer reconciliar. Até que você pode pegar você pode até pegar o ovo de Páscoa, levar para a pessoa lá que você está de mal e você está intrigado, dizer para ela: Feliz Páscoa, me perdoe. Me perdoe primeiro, né? Me perdoe. Está aqui um presentinho para você. Eu pisei na bola. Aí vai ser uma Páscoa diferente. Que tal agora, já que Deus está mostrando para você a besteira que você fez, e querendo viver um domingo de Páscoa? Não vou comer carne de porco porque hoje é Páscoa. Você não come a carne de porco. Você não come a carne de porco, mas está sendo hipócrita, intrigado com alguém, falando mal de alguém, agindo sem a graça de Deus. Isso é hipocrisia. Era melhor comer essa carne de porco logo. Meu irmão, não adianta penitência, não adianta sacrifício. O Senhor quer obediência. Não adianta você querer fazer penitência, meu irmão, andar de joelho. O Senhor quer que você se arrependa e viva uma verdadeira Páscoa, em nome de Jesus. Que a verdadeira Páscoa seja hoje ministrada sobre essa casa e sobre essa família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Feliz Páscoa! De coração aberto, perdoando. Se você não perdoou, vai até ele depois aqui da pregação. Vá até ele, vá até ela, peça perdão. Dê o ovo de Páscoa, dê. Mas antes de dar o ovo de Páscoa, meu irmão, diga: me perdoe. Está aqui um presentinho para você. Porque o maior presente que o Senhor já nos deu é graça.
graça de Deus. Deus abençoe sua vida. Você tem uma semana cheia da graça de Deus. Não caia em desgraça, meu irmão. Tem uma semana super abençoada. Em nome de Jesus. Quero agradecer todas as pessoas que estão conosco aqui pelo YouTube. Deixa seu amém aí. E diga assim: hoje eu vou viver uma Páscoa. A verdadeira Páscoa. A graça de Deus na minha vida. Páscoa é a graça de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus na minha vida. O povo de Israel não merecia. Estava lá no Egito por causa da desobediência. Mas o anjo da morte passou por cima. Isso é Páscoa. Passagem. Saltar por cima. Então a gente não merecia e nem merece. Mas a graça de Deus em nós. Obrigado por você estar conectado conosco. Deixa aí teu joinha. Compartilha essa pregação com as pessoas. Põe lá no teu status. Compartilha nas redes sociais. Meu irmão, pega agora essa Páscoa de hoje. Pega e compartilha com cada pessoa da sua lista do WhatsApp. Manda para as pessoas. Fala: olha, você precisa ouvir essa palavra. Você precisa ouvir essa pregação. Abençoe essa pessoa através desse tema, o Evangelho da graça de Deus. Deus abençoe, gente. Todas as cidades que estiveram conosco aqui. Eu não vou falar de cidade nem as pessoas, que vão ser ingrato, injusto. São muitas pessoas. Olha, quero dizer para você: obrigado. Feliz Páscoa! Tchau! Deus abençoe! Obrigado!